Quero compartilhar com você 10 conselhos bíblicos para te ajudar a controlar sua ansiedade. E não só sua ansiedade, mas também se você sofre de depressão, síndrome do pânico ou qualquer outra enfermidade que afete a sua mente. Acredito que esses conselhos serão muito úteis para você. Então fica conosco até o final que você vai sair daqui muito abençoado ao ouvir a palavra de Deus. Dizem que a ansiedade é a doença do século, né? Mas se a gente for para a palavra de Deus, a gente vai ver que esse mal já acompanha a humanidade já há muito tempo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, nós temos a história de Ana. Ela estava orando ao Senhor no templo, estava orando com tanta veemência, com tanta intensidade, pedindo, rogando a Deus que desse um filho a ela, né? Que o sacerdote achou estranho, e o sacerdote achou que ela estava embriagada. E olha o que diz lá, 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 14. O sacerdote disse: "Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho." Porém a Ana respondeu: "Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito." Olha só. "Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor." E olha agora o que ela diz no verso 16. "Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição." Então, para você ver que a ansiedade já acompanha a humanidade há muito tempo. Uma possível definição de ansiedade que é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Vamos analisar então 10 passagens bíblicas que falam sobre ansiedade, como podemos combatê-la, como podemos controlar esse sentimento e ter uma vida de paz, uma vida mais tranquila, principalmente guiada por Deus. Em 10º lugar, eu separei aqui o Salmo 37:5. "Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará." Esse primeiro verso fala de confiança em Deus. O primeiro passo que a Bíblia aqui nos coloca para a gente vencer a ansiedade, controlar a ansiedade, o primeiro passo é entregar realmente o caminho ao Senhor e confiar nele. Isso é uma coisa difícil para a gente, porque a gente tende a querer abraçar o mundo, a querer fazer as coisas do nosso jeito, querer achar que a gente consegue resolver qualquer coisa. E isso gera em nós ansiedade, porque a gente muitas das vezes não se sente capaz e acaba se desesperando. Então, primeiro passo, entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, e deixar por conta dele que ele vai fazer o que for melhor para cada um de nós. Em 9º lugar, Salmo 94:19. "Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma." Estando cada vez mais, inquieto, se multiplicando, as preocupações aumentando, e aí o salmista diz que o consolo de Deus traz alegria, Você ter a noção da presença de Deus ao seu lado. Isso é importantíssimo para que a gente consiga vencer. Então, o conselho bíblico é que a gente receba essa consolação de Deus. Isso a gente pode fazer ao estudar a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, ao orar, principalmente. Nós vamos ver aqui ao longo desses 10 passos que a oração é algo importantíssimo, que é ela que nos conecta a Deus. Então, quando a gente realmente estuda a palavra de Deus, estuda suas promessas, e essas promessas trazem consolação para a gente, nos alegram. E aí faz com que a gente muitas das vezes se esqueça dos problemas e não foque tanto nos problemas ao nosso redor. Então vamos para o nosso próximo. 8. 1 Pedro 5:7. "Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês." Olha aí mais uma vez, Deus nos orientando para que a gente lance sobre ele as ansiedades. Ou seja, como eu falei no início, não tente abraçar o mundo, não tente querer carregar tudo sozinho.
Ele fala, lance sobre ele, né? Derrame o coração perante Deus e coloque sobre ele tudo que você está sentindo, tudo que está te angustiando, como Ana fez ali no início, né? A gente leu. E ele vai cuidar de você, a promessa é essa. Então a gente vê aqui o cuidado divino, como que Deus está ansioso realmente para cuidar de nós. Basta que nós abramos nosso coração a Ele. Nosso próximo conselho, 7. Isaías 41:10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aqui a gente vê um conselho de coragem, né? Porque muitas das vezes, como a gente leu ali na definição, diz que medo de situações cotidianas. Então, muitas das vezes, um medo de enfrentar, um medo de coisas novas, isso tudo traz ansiedade pra gente. E Deus vem falando com a gente, não tema, porque eu estou com você. Então você pode ter a certeza de que Deus está do seu lado, que você pode enfrentar as situações sem medo, porque Ele vai estar do seu lado e vai te dar o auxílio que você precisa. Então você não precisa se preocupar antecipadamente, que aliás a ansiedade é exatamente isso. É uma preocupação excessiva com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram. Então, esse conselho é importantíssimo da gente confiar em Deus e não ter medo, ter coragem. Nosso próximo, 6. Provérbios 12:25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Esse conselho eu achei importante, que fala na segunda parte, uma boa palavra traz alegria. E aí eu pensei exatamente na questão do aconselhamento. Como é importante a gente ter pessoas ao nosso lado, amigos, familiares, o cônjuge, um filho. Muitas das vezes os pais acabam recebendo conselhos dos filhos, né? Interessante isso. Então Deus pode usar qualquer pessoa para te trazer uma palavra de alegria, né? Uma palavra de conforto. E Deus com certeza usa muitas pessoas, inclusive os profissionais de saúde, os psicólogos. Dependendo do grau de ansiedade, do problema que você tem, é muito importante que você procure um profissional, um psicólogo, principalmente um profissional que tenha os mesmos princípios que o seu. Com certeza ele vai poder te aconselhar, vai te ajudar, e essa palavra vai te trazer alegria, como diz o verso de Provérbios. Vamos então para o nosso próximo item, nosso próximo conselho número 5. Mateus 11:28-30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós vemos um conselho do próprio Cristo. E se a gente parar para pensar, ele não está falando coisa muito nova, que a gente já leu lá em cima no Salmo 37, né? De entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, né? Aqui Jesus está falando, venham a mim, vocês estão cansados, estão sobrecarregados, com ansiedade, com depressão, e a promessa dele, eu os aliviarei. E aqui vem novamente aquilo que eu falei ali em cima, né? Essa questão de tomar o jugo, né? Que ele fala, coloque sobre mim o seu fardo, né? Coloque toda essa sua carga, todo esse peso que você está sentindo, esse sofrimento, coloque sobre mim, abra o coração para mim. Um verso no Antigo Testamento que eu gosto muito, que fala da questão de rasgar o coração. Inclusive tem um vídeo aqui sobre arrependimento, vou deixar aqui em cima no card para você assistir depois, que fala sobre isso, do verdadeiro arrependimento, que é rasgar o coração a Deus, né? Colocar tudo, é falar o que você está sentindo, o que você está passando, e a promessa de Jesus é que Ele os aliviará. Nosso próximo, 4, Mateus 6:25-34. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas?
Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu os sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui eu fiz questão de ler todo esse trecho, porque Jesus não poderia ser mais detalhista, né? Ele fala aqui de todas as preocupações que a gente pode ter com alimento, com vestimento. Fala de preocupações futuras, né? Ele fala, basta cada dia o seu mal, né? Esse verso é fantástico, porque Jesus fala, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Então, né? Confiem nele, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Deus proverá todas as coisas. Não precisamos ficar preocupados com o futuro, com o dia de amanhã. Deus proverá todas as coisas, precisamos confiar nele, né? Se cremos que ele é o Deus do universo, Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso, por que vamos duvidar? Por que vamos ficar se angustiando com essas coisas? Eu sei que é difícil, né? A realidade de cada pessoa, cada cenário, cada situação, nós não podemos falar por outra pessoa. Cada pessoa sabe o que está sentindo, o que está passando. Mas que possamos realmente colocar, né, nossas preocupações perante Deus. Se a gente vê a essência de cada um desses versos, é exatamente isso. É colocar sobre Deus as nossas cargas. E Ele vai nos aliviar de todo o fardo. Vamos então para o top 3. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui a gente vê mais uma vez a providência divina, que embora às vezes a gente se pergunte por que essas coisas estão acontecendo, por que passamos por provações, por tentações, por que essa situação está acontecendo comigo, né? E temos um vídeo aqui no canal também sobre sofrimento, então vou deixar aqui também o card para você assistir depois. E a gente vê aqui a providência divina, como que Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Se situações difíceis estão acontecendo na nossa vida, devemos ter a certeza de que Deus está no controle. Embora agora esteja ruim, nós precisamos confiar que Deus está dirigindo nossa vida e que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nosso segundo lugar, João 14:27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Mais uma palavra de Jesus e mais um conselho dele, pedindo a gente para que ele nos dará a paz que só ele pode dar, né? E ele fala para a gente não ficar angustiado nem com medo. Então, mais uma vez, Jesus pedindo para deixar com ele, para falar com ele, para se abrir com ele e deixar que ele guie a sua vida. E no primeiro lugar, finalizando o nosso top 10, Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, mais uma vez aqui, um resumo praticamente de tudo que a gente já falou, né? Que a gente não fique preocupado, que sejam conhecidos diante de Deus nossos pedidos, ou seja, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Isso é importante, a gente está sempre gratos a Deus por tudo. Isso faz um bem imenso à nossa mente. A gente ter a certeza da direção de Deus, da providência de Deus, agradecendo as pequenas coisas, o simples fato de acordarmos com vida, de estarmos bem, com saúde. Isso tudo é motivo de agradecimento. E quando colocamos a Deus em primeiro lugar, quando confiamos nele, quando depositamos nossas súplicas a ele, aí o apóstolo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, aquela paz que Jesus prometeu deixar, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E com certeza, a sua ansiedade, você vai conseguir controlar a ansiedade e quem sabe ser curado, inclusive, da ansiedade, do pânico, da depressão. Que Deus te ajude, que você possa seguir cada um desses conselhos na sua vida. Se você não conseguiu acompanhar, volte o vídeo, ouça de novo, anote esses versos e leia sempre que você precisar. Sempre que você estiver sentindo esses sintomas, você possa ler cada um desses versos e que eles possam realmente fazer diferença na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus e um abraço e até o nosso próximo vídeo.